A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que traz como título Preparando Missionários com Oração e Jejum. O objetivo dessa dinâmica é orientar a igreja que o envio de missionários deve ser feito por meio de momentos de oração, de jejum, buscando a orientação divina e a separação específica para o serviço missionário. E o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Você vai precisar de Bíblia, papel, caneta e um quadro ou uma cartolina para anotações. Bom, você vai iniciar essa dinâmica com uma breve oração, convidando o Espírito Santo para guiar a dinâmica. E explique também o propósito da dinâmica, né? Conforme já falamos, tá? E aí você vai compartilhar o texto bíblico de Atos, capítulo 13, versículos do 1 ao 3, para todos os alunos e destacar nesse texto a importância da oração, do jejum, na busca da vontade de Deus para enviar os missionários. Muito bem, feito isso, divida os alunos em pelo menos 3 grupos. Depende também do tamanho da sua sala. Tá? Se não houver condições para dividir em 3 grupos, se a sua sala for muito pequena, pelo menos em 2 grupos. Mas você pode dividir em 3, em 4, depende da sua sala. Se a sua sala for muito grande, pode estender o número de grupos. E aí o que é que você vai fazer? Bom, cada grupo recebe o texto, a orientação de ler o texto de Atos 13, versículo do 1 ao 3, mais uma vez. Tá? Então esse texto de Atos 13, versículo de 1 ao 3, ele será lido por todos os grupos. E aí os grupos devem discutir a questão do significado do texto que eles leram e como ele se aplica à preparação para o serviço missionário. Então cada grupo, depois de ler, depois de discutir, depois de refletir sobre o texto, eles vão compartilhar as suas reflexões com os outros grupos. E aí vai ser destacado os princípios comuns encontrados no texto bíblico. Mas, professor Roberto, que princípios comuns encontrados no texto bíblico é esse que você fala? Bom, ao ler o texto, existem princípios interessantes no texto. Por exemplo, a gente vê no texto uma comunidade, né, uma igreja participativa. A gente vê no texto, por exemplo, a busca ativa da vontade de Deus para fazer algo, que era no sentido de enviar missionários. Então a igreja buscava Deus, tá? Nós vemos ali também o interesse, o desejo de ouvir a voz do Espírito Santo, outro princípio comum encontrado ali naquele texto, e também nós encontramos o envio dos missionários após a consagração que foi feita. Então eu rapidamente pude perceber pelo menos 4 princípios comuns ali encontrado no texto. Então os seus alunos podem descobrir isso. E depois dessa reflexão, dessa descoberta, aí você vai pedir aos alunos que eles reflitam sobre momentos em que eles experimentaram a direção de Deus por meio da oração e do jejum. Isso é muito importante eles refletirem, especialmente porque nós estamos em um momento de busca, de orientação, de entendimento para compreender quão importante é a oração e o jejum no momento antes desse momento de enviar o missionário a outro país, a um outro local. Então você vai encorajar os seus alunos, né, depois de eles refletirem sobre os momentos que eles experimentaram a direção de Deus por meio da oração e do jejum, aí você vai encorajar eles a compartilhar essas experiências, destacando com isso como isso causou um impacto em suas vidas e em suas decisões. Mais uma vez, em grupos, você vai pedir que os alunos criem um plano de oração e de jejum em prol de alguém que está servindo no serviço missionário. Então, você tem ali na sala de aula um estudo sobre essa questão do serviço missionário e aí pode ser ventilado, pode ser colocado, né, alguém que está servindo, que eles conhecem, e aí vão criar um plano de jejum e oração em prol dessa pessoa. E aí você pode incluir o quê? Etapas específicas
como períodos regulares de oração, estudo da palavra, momentos de jejum coletivo, tá? Pode espalhar isso aí e ampliar das melhores formas possível, certo, gente? Então, cada grupo, depois disso aí, né, apresenta o seu plano a toda a sala de aula. Formou o plano, então cada um vai apresentar o seu plano. Abra um espaço para perguntas, para sugestões, porque muitas vezes a pessoa forma um plano e aí alguém apresenta uma sugestão e ele pode incluir ou tirar uma coisa e colocar outra. Isso é muito interessante, tá, gente? Bom, concluindo tudo isso, é um momento de você esclarecer que quando nós olhamos para a igreja de Antioquia, por exemplo, né, nós podemos ver nela o exemplo de preparação e envio de missionários. O versículo que foi lido, ele começa nos apresentando uma igreja engajada na motivação e no ensino da palavra. Eles estavam dedicados a ministrar ao Senhor, buscando a sua face. É durante esse tempo de ministração ao Senhor, de jejum, de oração, que o Espírito Santo fala claramente. Ele revela a sua vontade, chamando Barnabé e Saulo para uma obra específica. E isso nos ensina que a oração e o jejum são meios pelos quais nós afinamos os nossos ouvidos para a voz de Deus. Quando nós nos consagramos, nós ficamos mais receptíveis ao seu chamado. O versículo continua descrevendo como, após ouvirem a voz do Espírito Santo, a igreja continua jejuando, continua orando, impondo as mãos sobre Barnabé e Saulo. O envio desses missionários não foi uma decisão humana, mas foi precedida por um momento, por um comprometimento profundo diante de Deus. Então o jejum e a oração, eles foram o alicerce sobre o que eles construiriam ali nas decisões do envio dos missionários. Então você pode, neste momento, ao refletir sobre isso, desafiar os seus alunos como um corpo de Cristo a considerar o papel vital que a oração e o jejum podem contribuir para o nosso compromisso diante de Deus. Não apenas individualmente, mas como igreja. Nós procuramos a face de Deus em unidade. Nós vamos estabelecer um tempo específico para ouvir a sua voz, para discernir quem Ele está chamando para ser enviado. Sejamos uma igreja que não apenas envia, mas envia com propósito, com direção de Deus. Que os nossos missionários, eles sejam enviados após períodos de consagração e que a obra que nós realizamos, ela seja fundamentada na busca ativa da vontade de Deus e que o Espírito Santo ele nos guie enquanto nós nos dedicamos à oração e ao jejum, preparando o caminho para a separação de missionários que impactarão vidas para o reino de Deus, tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.